tenho alguma vergonha de comentar para os senhores um assunto de tamanha importância e complexidade, com essas poucas observações inadequadas, e também sei que não lhes disse nada novo. Simplesmente quero chamar-lhes a atenção para o fato de que a relação da humanidade para com seu controle da natureza, do qual os homens derivam suas armas para lutar contra seus semelhantes, deve também necessariamente afetar suas instituições econômicas. Parece que nos afastamos muito do problema de uma Weltanschauung, mas haveremos de retornar a ele muito em breve. A força do marxismo está, evidentemente, não em sua visão da história ou nas profecias do futuro baseadas nela, mas sim na arguta indicação da influência decisiva que as circunstâncias econômicas dos homens têm sobre as suas atitudes intelectuais, éticas e artísticas. Com isso, foram descobertas numerosas correlações e implicações que anteriormente haviam sido quase totalmente negligenciadas. Não se pode, contudo, supor que os motivos econômicos sejam os únicos que determinam o comportamento dos seres humanos em sociedade. O fato inquestionável de que indivíduos, raças e nações diferentes se conduzem de forma diferente sob as mesmas condições econômicas, por si só é bastante para mostrar que os motivos econômicos não são os únicos fatores dominantes. É completamente incompreensível como os fatores psicológicos podem ser desprezados, ali onde o que está em questão são as reações dos seres humanos vivos, pois não só essas reações concorreram para o estabelecimento das condições econômicas, mas até mesmo apenas sob o domínio dessas condições é que os homens conseguem pôr em execução seus impulsos instintuais originais, travessão, seu instinto de autopreservação, sua agressividade, sua necessidade de serem amados, sua tendência a obter prazer e evitar desprazer. Em uma pesquisa anterior, também assinalei as importantes reivindicações feitas pelo superego, que representa a tradição e os ideais do passado, e que por certo tempo resistirá aos estímulos de uma situação econômica nova. E, finalmente, não devemos esquecer que a massa de seres humanos sujeitos às necessidades econômicas também sofre o processo de desenvolvimento cultural, travessão, de civilização, como diriam outras pessoas, travessão, o qual, embora sem dúvida influenciado por todos os outros fatores, é por certo independente deles em sua origem, sendo comparável a um processo orgânico e provavelmente capaz de, por seu lado, exercer uma influência sobre os outros
fatores, ele desloca os objetivos instintuais e faz com que as pessoas se tornem adversárias daquilo que anteriormente tinham tolerado. O fortalecimento progressivo do espírito científico, ademais, parece formar parte essencial desse processo. Estivesse alguém em condições de mostrar detalhadamente a maneira como esses diferentes fatores, travessão, a disposição humana geral herdada, suas variações raciais e suas transformações culturais, travessão, se inibem e se estimulam uns aos outros sob as condições de categoria social, profissão e capacidade de realização. Se alguém fosse capaz de fazê-lo, teria suplementado o marxismo de modo que este se teria tornado autêntica ciência social, pois também a sociologia, lidando como é de seu ofício com o comportamento das pessoas em sociedade, não pode ser senão psicologia aplicada. Estritamente falando, só há duas ciências: psicologia pura ou aplicada e ciência natural. A recente descoberta da importância extraordinária das relações econômicas trouxe consigo a tentação de não deixar que as alterações nelas ficassem entregues ao curso do desenvolvimento histórico, mas sim de pô-las em execução pela ação revolucionária. O marxismo teórico, tal como foi concebido no bolchevismo russo, adquiriu a energia e o caráter autossuficiente de uma Weltanschauung. Contudo, adquiriu ao mesmo tempo uma sinistra semelhança com aquilo contra o que está lutando, embora sendo originalmente uma parcela da ciência e construído em sua implementação sobre a ciência e a tecnologia, criou uma proibição para o pensamento que é exatamente tão intolerante como o era a religião no passado. Qualquer exame crítico do marxismo está proibido. Dúvidas referentes à sua correção são punidas, do mesmo modo que uma heresia em outras épocas era punida pela Igreja Católica. Os escritos de Marx assumiram o lugar da Bíblia e do Alcorão como fonte da revelação, embora não parecessem estar mais isentos de contradições e obscuridades do que esses antigos livros sagrados. Embora o marxismo prático tenha varrido impiedosamente todos os sistemas idealísticos e as ilusões, ele próprio desenvolveu ilusões que não são menos questionáveis e merecedoras de desaprovação do que as anteriores. Ele espera, no curso de algumas gerações, de tal modo alterar a natureza humana que as pessoas viverão juntas quase sem atrito na nova ordem da sociedade, que elas assumirão as tarefas do trabalho sem qualquer coerção.
Nesse meio tempo, ele muda para algum outro setor. As restrições instintuais, que são essenciais na sociedade, desvia para o exterior as tendências agressivas que ameaçam todas as comunidades humanas e apoia-se na hostilidade do pobre contra o rico e na hostilidade daquele que até então esteve impotente contra os governantes anteriores. Mas uma transformação da natureza humana como esta que pretende é altamente improvável. O entusiasmo com que a massa do povo segue a instigação bolchevista atualmente, enquanto a nova ordem está incompleta e ameaçada de fora, não oferece nenhuma certeza para um futuro no qual estaria completamente construída e isenta de perigos, exatamente da mesma forma como a religião. O bolchevismo deve também oferecer aos seus crentes determinadas compensações pelos sofrimentos e privações de sua vida atual, mediante promessas de um futuro melhor em que não haverá mais qualquer necessidade insatisfeita. Esse paraíso, no entanto, tem de ser nesta vida, ser instituído sobre a terra e ser descerrado num tempo previsível. Convém lembrar, contudo, que também os judeus, cuja religião nada sabe de uma vida após a morte, esperavam a chegada de um Messias sobre a terra, e que a Idade Média cristã muitas vezes acreditava que o reino de Deus estava próximo. Não há dúvida quanto à maneira como o bolchevismo responderá a essas objeções. Dirá que, como, por enquanto a natureza dos homens ainda não se transformou, é necessário empregar os meios que os atingem. Hoje em dia, é impossível prescindir da coerção para que se eduquem, ou prescindir da proibição contra o pensamento, ou prescindir do emprego da força ao ponto de derramar sangue. E se não fossem despertadas neles as ilusões, não se poderia levá-los a concordar com essa coerção, e seríamos educadamente solicitados a dizer como é que as coisas poderiam ser manejadas de outra maneira. Isto nos derrotaria. Eu não poderia pensar em conselho algum a dar. Eu admitiria que as condições desse experimento haveriam dissuadido a mim e aos meus semelhantes de empreendê-lo. Não somos, porém, as únicas pessoas a considerar. Existem homens de ação inabaláveis em sua convicção, inacessíveis à dúvida, destituídos de sentimentos pelo sofrer dos outros, que se opõem às suas intenções. É a homens dessa espécie que temos de agradecer o fato de que o terrível experimento de produzir uma nova ordem desse tipo esteja sendo posto em prática atualmente na Rússia, numa época em que as grandes nações anunciam que esperam a salvação apenas da manutenção da fé cristã. A revolução na Rússia, apesar de todos os seus detalhes desagradáveis,
assemelha-se não bastante com uma mensagem de futuro melhor. Infelizmente, nem o nosso ceticismo, nem a fé fanática do outro lado fornecem uma indicação de como será o desfecho desse experimento. O futuro nolo dirá. Talvez venha a mostrar-nos que o experimento foi empreendido prematuramente, que uma modificação radical da ordem social tem escassas perspectivas de êxito até o momento em que novas descobertas tiverem aumentado nosso controle sobre as forças da natureza e dessa forma tiverem tornado mais fácil a satisfação de nossas necessidades. Talvez somente então se tornaria possível que uma nova ordem social não só dê um fim às necessidades materiais das massas, como também se disponha a ouvir as exigências culturais do indivíduo. Mesmo então, na realidade, ainda teremos de lutar durante um tempo incalculável com as dificuldades que o caráter indomável da natureza humana apresenta a qualquer espécie de comunidade social. Senhoras e senhores, permitam-me que para concluir eu resuma o que tinha a dizer sobre a relação da psicanálise com a questão de uma Weltanschauung. Em minha opinião, a psicanálise é incapaz de criar uma Weltanschauung por si mesma. A psicanálise não precisa de uma Weltanschauung. Faz parte da ciência e pode aderir à Weltanschauung científica. Esta, porém, dificilmente merece um nome tão grandiloquente, pois não é capaz de abranger tudo, é muito incompleta e não pretende ser autossuficiente e construir sistemas. O pensamento científico ainda é muito novo entre os seres humanos. Ainda são muitos os grandes problemas que até agora não conseguiu solucionar. Uma Weltanschauung erigida sobre a ciência possui, excetuada sua ênfase no mundo externo real, principalmente traços negativos, tais como a submissão à verdade e a rejeição às ilusões. Todo semelhante nosso que está insatisfeito com essa situação, que exige mais do que isso para seu consolo momentâneo, haverá de procurá-lo onde o possa encontrar. Não o levaremos a mal, não podemos ajudá-lo, mas nem podemos, por causa disso, pensar de modo diferente.